Salve, salve! Começando mais um Agora que são elas aqui na sua telinha, com um assunto sempre relevante para a sua empresa, porque é disso que se trata o nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre otimização. Então não sai daí, porque eu vou até ali e já volto. Hoje eu estou aqui com o Júlio Negrini, consultor de negócios. Tudo bem, Júlio? Bem, você, cara? Tudo certinho. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? Você disse que veio de empresas corporativas e hoje você empreende. Muita gente faz isso, Júlio, mas muita gente tem medo de fazer o que você fez, né? Conta pra mim como foi essa transição, né? De você ter toda uma estabilidade e aí acordar desempregado todo dia. Verdade, verdade. Esse é o caminho de um empreendedor, né? E o que acontece? Trabalhei 10 anos, né, em várias empresas, no ramo de telecomunicações, a maior parte delas, né, Ok. e multinacionais. E, né, como teve a oportunidade, né, sabia que as coisas poderiam mudar, eu comecei a empreender. Então, paralelo ao trabalho que já fazia, você que está em casa, né, está nessa condição, é importante você se planejar, né, sempre ter o plano B. Então, nós estamos num trabalho fixo, mas a gente não sabe até quando, né? Tá. Então, 3, 4 anos antes eu já tinha algumas alternativas, né? Tudo isso, mas o que foi? Você estava inquieto, te deu um incômodo? Qual foi o start de você falar, não quero mais isso pra mim e vou empreender? Poxa, primeiro que surgiu um paralelo, naquele período ainda eu conseguia conciliar, mas como o meu trabalho era muito de consultoria para as empresas, né, para as empresas que eu trabalhava, uma consultoria interna, né, Sim. então procurei fazer esse trabalho para outras empresas. Né? Prospecção, né, de clientes, então cada empresa ele tinha um objetivo e eu ia prestar o trabalho de consultoria, Sim. resolver o problema para o cliente. Sim. Então eu falei, poxa, eu acho que dá para trazer esse conhecimento do mundo corporativo para você que está em casa, né, para o dia a dia. Aí consegui bastante clientes e agora trabalhando como consultor de negócios, inclusive, né, com empresas pequenas, mas inclusive com empresas de grande porte também. Você migra aí nos dois mundos. Há quanto tempo você faz isso? Sozinho? 3 anos. 3 anos empreendendo. Quais foram as maiores dificuldades no início, Negrini, quando você abandonou o certo e efetivamente você acordou e sabia que no outro dia você tinha que ir por conta própria? Né? Quais foram as maiores dificuldades nesse início? Perfeito. É justamente o tema, né? A otimização. Não saber onde investir, como investir, né? Então, poxa vida, seja investir tempo, seja investir dinheiro, mas qual o próximo passo, né? O que eu deveria fazer? Então, para tirar essas dúvidas, né, eu trouxe do ramo corporativo o acompanhamento, o controle, né? Então, a gente tem, né, uma regra que o que a gente não controla, né, o que a gente não acompanha, a gente não consegue controlar. Sim. Né? Então, eu fui usando essas ferramentas que chegam no mundo corporativo para poder guiar, né? Muito bacana. Sabe que aqui a gente tem um quadro com a Raquel Cruz que chama-se Você no Controle. E logo em seguida a Milene Souza com Marketing em Ação. Oi, eu sou Raquel Cruz. Agora fica comigo, porque você está no controle. Tem coisa na tua vida que você quer mudar? Sei que sim. A gente sempre quer mudar alguma coisa. Seja o chefe, o marido, o filho. A gente sempre reclama, né? Sempre essas pessoas acabam atrapalhando a nossa vida. Deixa eu te contar. Você consegue mudar. Num processo de coaching, você consegue mudar. Não o outro, mas você mesma. Garanto para você que no processo de coaching, onde você se propuser a mudar, a fazer mudanças em você, por mágica, parece mágica, as coisas ao redor começam a mudar também. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a sempre colocar a responsabilidade no outro e não assumir as nossas próprias responsabilidades. Quando a gente para, pensa, se olha para dentro e questiona as nossas próprias atitudes, a gente percebe que dá para mudar, nem que seja só um pouquinho. Muda então,
muda e eu te garanto, a tua vida vai se transformar de uma forma que você nunca imaginou. Você já pensou, você já experimentou pensar diferente? O pensamento é realmente poderoso. Quando você pensa diferente, você acaba tomando atitudes diferentes. Tudo ao redor acaba mudando. O universo conspira, sabia disso? Não é só uma frase feita, é verdade. Parece que quando a gente começa a mudar de atitude, a pensar diferente com relação às coisas da vida, o próprio universo trata de colocar as coisas melhores no seu caminho. Lembra que eu contei uma vez de ajuste de foco? Lembra que a gente comentava a respeito de carro, de mudança de carro, quando você está querendo mudar seu carro e você começa, por mágica, a ver aquele modelo de carro diversas vezes? Simplesmente foi uma questão de mudança de pensamento. Você muda o foco, foca em coisas boas, foca em coisas legais e com certeza o universo começa a conspirar e trazer tudo isso de presente para você. Então, pensa bem, não é o seu marido que tem que mudar, não é seu filho que tem que mudar. O que você pode fazer diferente hoje? Pensa para agora à tarde, para amanhã cedo. O que é que você pode fazer de diferente agora, quando seu marido chegar, quando você for falar com o seu filho? Faz diferente, faz você a diferença. Te vejo na próxima semana. Olá, meu nome é Milene Souza, eu sou sócia-diretora da empresa Planejar Brasil Marketing Digital. Nós estamos no mercado há 16 anos e já desenvolvemos mais de 1.600 projetos publicados entre sites e lojas virtuais para dividir o nosso conhecimento com vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre aplicativo versus site. Muitas pessoas me perguntam, Milene, eu desenvolvo um aplicativo ou um site? E aí eu devolvo com algumas perguntas. Primeiro, a sua ideia tem alguma função? Porque se for simplesmente para fazer o marketing da tua empresa, não tem necessidade de um aplicativo. Então você tem que se perguntar, qual é a função do aplicativo? Tem alguma função de pagamento, alguma função de resultado, alguma função que vai mudar a vida do usuário? Que vai trazer comodidade para a vida do usuário? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a sua marca ela é conhecida o suficiente para que as pessoas acreditem e baixem o aplicativo? Porque aí a gente tem um problema. As pessoas elas precisam ter espaço no celular para baixar o aplicativo. E para isso elas precisam estar muito engajadas e acreditar que aquilo vai mudar a vida delas de alguma forma. Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, eu posso investir financeiramente em um aplicativo? Porque nos dias de hoje o aplicativo ainda é novidade. Então, para o micro e pequeno empresário, por exemplo, ou para quem está começando um negócio, é um investimento alto, relativamente alto, né? Se você, claro, for contratar uma empresa de confiança, uma empresa que realmente consiga desenvolver o que você deseja, certo? Então eu trouxe aqui uma dica para você que está em dúvida. Eu gosto muito desse site, quanto custa um aplicativo.com e também do quanto custa um app.com.br. Tanto um site quanto o outro, ele te dá os passos para calcular o seu aplicativo. Por exemplo, no quanto custa um aplicativo.com, ele tem 10 passos que você vai escolhendo. Que nível de qualidade você está procurando? O nível de qualidade ótima, qualidade, boa relação de qualidade e preço, não estou interessado em muita qualidade? Então são as perguntas que você mesmo vai se fazer, são 10 passos e você vai chegar num valor no final. A mesa do site, ele também faz perguntas, qual tipo de app que gostaria de construir? Então aqui tem algumas opções, Android, Windows, Universal, e através dessas respostas você vai chegar num valor e num resultado final. Então sempre quando alguém me pergunta, um site ou um aplicativo, você primeiro tem que se perguntar qual que é a função e qual que é o objetivo para seguir em frente. Eu tenho um cliente que ele tem um site de uma cooperativa médica. A princípio ele queria um aplicativo, mas com todas as pesquisas de mercado que nós fizemos e com todas essas perguntas respondidas, que é a Unicop, nós chegamos à conclusão que um aplicativo, pelo investimento inicial, não valeria a pena, que primeiro ele teria que testar o mercado, entender o comportamento desse mercado e criar uma marca reconhecida, para depois, no futuro, investir em um aplicativo.
O investimento em um site institucional, ele é muito menor do que em um aplicativo. Então fica a dica, respondam esses questionários, entendam qual é o rumo que o seu negócio vai seguir para depois tomar uma decisão. E se precisar, eu estou à disposição. E não se esqueçam, quem fala em planejar, planeja falhar. Planejar é fundamental para obter sucesso. Até a próxima semana com Marketing em Ação, porque o tempo não para. Voltando aqui, e aí quando você me diz que na verdade você usou para você o benefício que hoje você entrega para as outras empresas, otimizando os seus recursos. Exatamente. Negrinho, muitas meninas que nos assistem, meninos também, né? Hoje 20% do nosso público são os homens, vocês são muito bem-vindos. A gente está falando com pessoas que estão iniciando no empreendedorismo, né? E como a gente conversou lá nos bastidores, eu também não entendi o que você quis dizer quando você me falava em otimização de recursos. Então, primeiro, explica pra gente o que são recursos dentro de uma empresa, tá? Para depois a gente entrar na área de otimização. Perfeito, perfeito. Então, o recurso nem sempre é dinheiro, né? Às vezes a gente usa o tempo, né? Então, por exemplo, aquela velha história, tempo é dinheiro, então a gente tem que contabilizar o tempo, os custos normais e tudo dentro de um capital que temos, certo? Então, com isso alinhado, né, a gente faz o planejamento conforme a empresa. Aí, usando, né, o meu exemplo, e é o que eu faço com as empresas. Então, a empresa, um exemplo que eu acho que para o seu programa, para você que está em casa, é bem fácil. Todo produto ele precisa de uma propaganda. Tá? Então, eu gosto de dar um exemplo. Então, vamos supor, por um período igual, poxa vida, eu tenho um capital que eu vou investir em um ano de propaganda para a minha empresa. Né? Porém, eu preciso testar esse veículo antes, preciso testar essa parceria antes. Sim. Então, o que a gente aconselha? Ver o que realmente oferta e comparar depois, não simplesmente... Claro. Né? E aí é onde entra as ferramentas, né? Que a gente até tem uma ferramenta chamada, né, uma tech chamada ROI, né? Que é justamente entender o que você investiu e o retorno que ele teve. Você consegue fazer isso? Vamos supor, eu contrato lá um carro de som. Perfeito. Tá bom? Ele está passando pelas ruas, falando do meu produto, enfim. Como que eu consigo mensurar o que foi que esse carro de som impactou? Verdade. Sim, perfeito, perfeito. A gente consegue sim, né? Pode ser através de pesquisas. Tá bom. Né? Então, por exemplo, uma parte que contribui também com o trabalho é justamente essa parte de pesquisa para as empresas. Tá. Então, um e-mail para o seu cliente, porque é muito importante para o cliente, é uma outra dica, hein, pessoal? É justamente o relacionamento com o cliente. Então, você tem um relacionamento, ele entrou na sua empresa, capta os dados, telefone, WhatsApp, e-mail e faz essa pesquisa. Através dela, você saberá se ele chegou através do carro de som ou se chegou através de uma revista. Tá bom. Posso pegar esses dois exemplos? Claro, vamos Então, lá. vamos supor, investimos o mesmo X Tá. para para a nossa empresa. Para esse produto em específico. Para esse produto específico. O que acontece? O carro de som, através dessa pesquisa, eu consegui mensurar que, olha, da pesquisa que eu fiz, né, o que eu investi em X, eu tive 2X com o carro de som. Com a revista, então eu paguei o som e tive um X de lucro. Ok. Né? Agora, o outro investimento que eu fiz na revista do bairro, né? Só estou dando um exemplo, viu, gente? Estou dizendo que não é um caso ou outro, né? Ele trouxe apenas um X, então ele apenas se pagou. Tá. Então, fechamos o mês, eu tive esse balanço através dessa pesquisa. Um investimento, ele me retornou 2 vezes o investimento e o outro retornou uma vez só, ele apenas se pagou. Então, no próximo mês, aí sim, olha, então, se não tem nenhuma variável, nenhum problema, eu vou investir no carro de som, que me trouxe o retorno 2 vezes. Né? E isso vale para tudo, porque para a gente precificar um produto, um serviço, né, a gente tem vários custos. E aí a gente tem essas ferramentas para as empresas. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, para ver se eu também entendi. Quando a gente fala em recursos, por exemplo, a minha empresa está localizada próximo ao metrô, isso é um recurso para a minha empresa? Sim. Tá. Entregar para o meu funcionário um computador com uma velocidade rápida para que ele possa baixar vídeos e coisas. É recurso? Principalmente. Tá. Inclusive, né, a sua empresa, o local físico dela é um tremendo recurso. Tá. Né? Até mesmo porque, poxa, alguém pode escolher visitar a sua empresa, trabalhar na sua empresa, visitar o seu negócio
Justamente porque ou tem local para estacionar, ou é fácil acesso de metrô. Que Então, bacana tudo se contabiliza. isso. Até mesmo isso é o valor agregado do imóvel, né? Você Claro. acaba tendo. Olha que legal, meninas. Isso é tarefinha que eu acho que vocês devem fazer. Fazer uma listinha lá do que você acha que a sua empresa possui de recursos, né? Tanto para a entrega do produto para o seu cliente, como para otimizar quem está dentro da sua empresa trabalhando contigo e está conseguindo trabalhar e conseguir prospectar mais clientes. Porque às vezes a falta de um computador que você fala, que nada, ela trabalha com o celular dela, pode estar sendo um motivo para o funcionário estar menos empolgado. E com certeza, e até um computador bom, um trabalho mais rápido. Isso, Menos fila. Então quer dizer, o recurso também serve para motivar o funcionário. Também. Na verdade, muita gente acha que o recurso é só financeiro. Não, o financeiro é um recurso para investimento, mas o recurso pode ser o seu estabelecimento, o local dele, o que você promove para os seus funcionários, tudo isso você pode entender como recurso. Tá? E outra coisa que a gente fala, né, já mencionei, é o tempo. Né? Então, agora você deu um exemplo de resolver algo no celular ou uma máquina. E se tem algum problema no Wi-Fi do celular? Então, uma máquina rápida está em ordem? É um recurso também, nesse tempo. Bacana. Olha, eu estou aprendendo muito aqui, imagino que vocês também. Mas agora a gente vai falar com a Pepita, que é a pessoa que me veste, lá no espaço da Pepe, dando dicas, né? E logo em seguida a gente vem com a Flávia e com a Patrícia falando sobre pessoas. Eu vou lá, a gente vai ouvir tudo isso, daqui a pouco eu tô de volta. Olá! A dica de hoje é de como aproveitar essa época de descontos e comprar peças já para aproveitar para esse inverno 2018. A palavra-chave desse inverno é conforto e diversidade. Então não existe uma maneira certa de se vestir. O que existe é uma variedade de cortes e estilos. Então, dá uma olhada nesse blazer preto. Ele é bem desestruturado, é um estilo oversize, aquele bem grandão, que dá bastante conforto. Esse aqui, ele também tem um recorte super diferente. Aquele teu blazer preto, você também pode usar. Então, você pode usar conforme o teu estilo. A cor vermelha continua bem forte. E aquela dobradinha com listras e o branco e preto fica muito bem. Olha esse look que eu mantei com o animal print, como ficou bom. Então, se você gosta do vermelho, ele vai continuar muito forte com várias nuances. O xadrez, aquele príncipe de Gales, continua porque ele é atemporal. Só o que nós vimos mais em desfile foi esse xadrez com cores. Então, pode adquirir tua peça. O verde também continua muito em alta, aquele verde estilo militar. E muita peça utilitária, que são com esses bolsos. Muito colete também. E essas peças, ó, você vê o tamanho dela, é bem oversize. O prata já foi visto e ele continua também bem forte. Só que a dica qual é? Se você não quiser fazer aquele estilo futurista, escolhe só uma peça, tá? Porque o prata tá em todas as peças, até em acessórios, em botas. Então, escolhe só uma peça. Agora, uma cor que veio muito forte, e eu já até adquiri a minha, é esse roxo que é o ultravioleta. Dá uma olhada. Se você tem dúvida de como usar, você escolhe aquela cor neutra. Eu coloquei aqui no off, que eu gosto muito, eu prefiro até do que o preto, mas se você gosta, pode usar o preto. E ele veio também junto com a estampa do animal print. Antigamente, nós usávamos no inverno cores muito escuras, sóbrias, fechadas. Hoje em dia, a gente vê cores mais vibrantes nos desfiles e até nas ruas. Então, eu acho legal, de repente, você tentar usar uma cor mais vibrante nessas cores neutras que provavelmente você já deve ter no guarda-roupa. Então, eu separei aqui uma cor mais vibrante. Eu vou tirar esse aqui.
E vou colocar esse aqui, que é uma cor vibrante, mas tem tudo a ver com o meu estilo. Então, você viu? Dá para você ser feliz com a cor que você escolher. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me ligar no 011 999767992, que eu te ajudo a escolher e adquirir peças lindas para esse inverno 2018. Um beijo e uma ótima semana. Olá, eu sou Patrícia Crepaldi da Bússola do Empreendedor e estamos novamente no nosso quadro Pessoas e Negócios. Bom, hoje eu vou falar com você um pouquinho diferente. Eu vou dar uma dica de livro, uma dica de leitura. O livro que eu quero recomendar para você é esse aqui, 5 habilidades essenciais do relacionamento, do Dale Carnegie. Dale Carnegie é um dos primeiros treinadores de pessoas que nasceu nos Estados Unidos, no Missouri, em 1888, e é o autor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Um best-seller das relações humanas. E esse livro é muito interessante porque ele vai tratar vários pontos do relacionamento interpessoal. Dos capítulos, ele fala sobre mensagem assertiva, e era sobre esse capítulo que eu gostaria de falar com você hoje. Nesse capítulo, ele coloca 3 dicas para você ter uma mensagem assertiva. O primeiro ponto é resuma os fatos da situação. Então, não adianta você dar muita volta, não dar muita volta no que você está falando, você tem que ser objetivo. Resume o que você vai falar. Primeira coisa da assertividade. Segundo, expresse os seus pensamentos e sentimentos, né? Como você se sente em relação àquele assunto que está sendo abordado. Em terceiro, é que você apresente claramente os seus desejos e necessidades, incluindo os benefícios para a outra parte, né? Então você está apresentando um novo projeto, você está apresentando a sua empresa, você está conversando com a sua equipe. A comunicação assertiva, né, que ela seja objetiva, ela tem esses 3 pontos, que você resuma o assunto, né, que você coloque o seu pensamento, seus sentimentos, como você se sente em relação àquilo que você está falando e que você coloque os benefícios para outra parte. Por exemplo, você vai fazer uma mudança na sua empresa, tá? Você vai mudar o prédio, você vai mudar de endereço e você tem que comunicar à sua equipe que vai haver essa mudança. Então, seja objetivo. Nós vamos mudar daqui em tanto tempo, né? Nós vamos para tal endereço e nós estamos fazendo isso por esse motivo, né? Explicita o motivo. Você já resumiu o que vai acontecer. Coloque seus sentimentos. Eu estou muito feliz, por quê? Porque nós vamos para um lugar maior, nós vamos ter mais espaço, nós vamos ter mais facilidade de chegar ao endereço e vai ser muito bom para vocês, por quê? Porque tem mais acesso a linhas de ônibus, a metrô, facilidade de acesso ao carro. Então, colocar esses 3 pontos, né, numa comunicação assertiva. Resumo, como você se sente e qual o benefício para o outro, tá? Essa é a dica do livro, né, 5 habilidades essenciais do relacionamento, do Dale Carnegie. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso site, bussoladoempreendedor.com.br. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Estamos de volta. Fala pra mim, primeiro, como se otimiza os recursos de uma empresa, porque eu acredito que seja essa consultoria que você entrega quando você vai visitar uma empresa e alguém te contrata, né? Só que o que eu estou entendendo aqui, que às vezes não é muito fácil, pesquisa, tem que entender quanto deu de retorno, quanto não deu. Como que você faz isso ficar mais fácil? Vai, toma. Perfeito, perfeito. Então, na verdade, o conceito é o mesmo, tá? Então a gente pode fazer aquele velho controle que a gente tem de caderneta e tal, é o mesmo conceito que a gente tem até uma planilha, até um sistema, né? Então, eu explico para a empresa conforme a sua necessidade, conforme, né,
o seu tamanho, ou às vezes é um nicho, né, que ele trabalha, e aí faz uma pesquisa, e aí conforme a necessidade daquele cliente, a gente implanta, se for o caso, um sistema, se for o caso, uma planilha, se for algo, né? Mas o mais importante é que seja na caderneta, mas que o conceito seja entendido. Tá. Né? Então, por exemplo, né, você vai, um exemplo, uma roupa. Então, poxa, né, a empresa, uma loja que vai vender roupas. Então tem que calcular esse custo até mesmo para ver se a precificação está correta. Ok. Então, às vezes, a empresa, ela tem um objetivo, acha que o preço está certo, mas será que ela contabilizou todos os custos? Entendi. Né? Então, nisso que a otimização de recurso ajuda também. Tá. Todo recurso tem que gerar dinheiro, ou recurso pode te gerar outras competências. Vamos falar agora aqui do programa de TV, por exemplo. Né? O programa de TV nem sempre ele gera dinheiro, mas ele gera autoridade, ele gera oportunidade para pessoas falarem dos seus negócios e através dele eu consigo fazer outros negócios, mas especificamente por conta do programa, às vezes não vem dinheiro envolvido. Isso é um recurso? Aí não contabiliza. Perfeito, Kátia. É um belo exemplo como recurso. Tá. Porque justamente recurso, ele não quer dizer somente dinheiro. A gente deu o exemplo do tempo, né? Como investir dinheiro, mas também se é a permuta, na verdade a permuta foi a primeira moeda, né? É verdade, escambo, sem dúvida. Então, poxa, o recurso é tudo que te traz esse retorno, né? Para você fazer outros investimentos, para você usar para investimento. Muito legal. Bem interessante, né, gente? Estou adorando o nosso papo, mas agora a gente vai chamar os nossos patrocinadores. RP Plaza, moda plástica da sua cozinha. RP Plaza, desenvolvendo ideias, garantindo o futuro. E logo em seguida, Atreva-se, Atrevida Cosméticos. Vai lá, experimenta, depois me conta como foi a sua experiência. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plaza? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplas.com.br ou se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? RP Plus! Há 3 meses eu conheci a Atrevida Cosméticos. Há mais ou menos 2 anos e meio eu trabalho com cosméticos capilares. O que eu achei mais diferenciado na Atrevida foram as suas embalagens e os nomes de cada produto. Eu vendo diretamente para supermercados, farmácias e vendo também para o consumidor final. Normalmente vemos vários tipos de catálogos de perfumaria, de maquiagem. No tratamento de cabelos é mais difícil e hoje a Atrevida trouxe um específico para tratamento capilar. Coordeno algumas consultoras que já trabalham com beleza, com maquiagem e que hoje elas vêm colocando a Atrevida junto. A mesma rede de relacionamentos que elas já atendiam, hoje elas conseguem oferecer também a Atrevida Cosméticos. Mais uma vantagem é que a Atrevida ela traz produtos profissionais, que antes era mais difícil a gente encontrar. A gente tinha que ir até o salão, para o cabeleireiro, para o profissional usar no nosso cabelo. Hoje a Atrevida traz para você usar em casa, com mais praticidade, com um valor mais em conta e com rapidez na entrega. Os empresários da Atrevida Cosméticos são muito criativos e inovadores. E além disso, eles têm muita seriedade no seu trabalho. Nós podemos ter tranquilidade em procurar o cliente, procurar distribuidores, porque o produto vem com nota fiscal, são registrados e testados e a entrega é muito rápida. Negrini, me diz uma coisa, ainda na minha cabeça isso está confuso, né? Então, quer dizer, eu faço panfleto, eu contrato carro de som, eu faço comercial na TV, eu faço e-mail marketing, eu uso de tudo porque eu estou desesperada para vender, como todo mundo tá. Você tem como controlar tudo isso? Saber especificamente o que te traz mais leads? Explica pra gente. Perfeito. Para isso, né, a gente já deu exemplo nisso, pesquisas. Tá. Né? Então, a partir que teve um cliente, e nessa pesquisa, além de te ajudar, é interessante trazer um retorno para o cliente. Então, por exemplo, nessa pesquisa, além de teus contatos, aniversários, então você pode sugerir para esse cliente, então, para ele futuramente, descontos, uma nova visita, um novo bacana. cliente, fazer um relacionamento com o cliente, essa é uma boa dica.
E com esses dados, isso vai motivá-lo a passar esses dados para você, e você acaba, Kátia, como empreendedora, entendendo o que esse cliente quer. Por Então, onde ele veio, tá bom. que é da onde, aquele exemplo, né? Poxa, esse cliente veio de onde? Você deu o exemplo do panfleto, Sim. do e-mail marketing, aí entra o ROI. Conforme isso, a gente vê o que teve mais retorno. Né? Tá. E sempre comparando, isso que é importante, tá? Não dá para comparar um investimento de um ano com um investimento de um mês. Sempre o mesmo parâmetro. Tá. Então, na verdade, o que a sua empresa entrega dentro de outra empresa? Você vai lá, eu te digo tudo que eu fiz, te passo todas as informações dos meus clientes, né? E aí você vai começar a garimpar e entender por cada coisa em seu lugar. É isso? Exatamente. E muitas empresas não têm nem esse controle, eu também forneço. Tá. Então tenho soluções também de, né, que nós chamamos de CRM, né, que é justamente o controle do cliente, né, para justamente você gerenciar esse cliente, ter esse retorno nessa pesquisa. Negrinho, e essa dor? Só dos primeiros? É só dos que estão iniciando ou você vê empresa grande que também tem essa dor aí? Sim. Não só todo mundo tem essa dor, e o que tem em comum, tá? Não é uma exclusividade de você que está em casa, de uma empresa média ou grande. Um que tem em comum é quando para de acompanhar, é quando foge do controle. O que nós não acompanhamos, nós não controlamos. Por isso tem limites, por isso, né, nas empresas a gente fala de budgets, né, então o valor investido, tudo tem que ter um controle. Então não adianta, se a empresa ela é pequena ou ela é grande, se ela não tiver esse controle, ela vai ter essa mesma dor. Então por isso, né, o conceito é importante de otimização de recurso. Né? Às vezes você tem um recurso muito bom, né? Como você mesmo deu o exemplo, né? Da localização do seu imóvel, daquela região, do seu nicho de negócio. Então tudo é importante. Por isso, profissionais como esses, né, para poder ter essa parceria com a sua empresa é importante. Então, você que está em casa, fica essa dica. O controle, que a gente não acompanha, né? Então a gente precisa de indicadores, precisa de ter pesquisas, informações para saber, para justamente onde foi o dinheiro, na parte dos gastos, também é importante, né? Fugir um pouco dos gastos, né? Porque isso é mais comum, mas também saber onde investir. O ROI ajuda bastante. Tudo isso você entrega para o empresário quando ele te contrata. Exatamente. Uau! Pessoal, agora nós vamos falar de direito. Direito é com elas, com a doutora Karina Mendonça. E logo em seguida está de volta, mais lindo do que nunca. Meninos da Kilt entrevistando uma mega empresária que trabalha com drones. Fica aí, assiste. Olá, empreendedores do Brasil! Estamos aqui novamente com o quadro É Direito com Elas, com Karina Mendonça. Hoje iremos aqui falar sobre o direito tributário, a contratação de funcionários e direito do trabalho. Falaremos sobre isso de maneira resumida, pois nos próximos quadros iremos abordar isso de maneira mais extensiva. Falaremos primeiramente do direito tributário. Qual a necessidade de um empresário fazer a tributação preventiva, a gestão tributária, o planejamento tributário da sua empresa? Ele garante ao empresário a ter futuras demandas jurídicas na área tributária, que são onerosas aos empresários. Portanto, o direito preventivo tributário é de suma importância para o empresário, principalmente a questão do planejamento tributário, onde se deve contar com profissionais da área, profissionais competentes e habilitados para tais questões. Teremos também toda a questão de impostos, taxas e emolumentos. Além do trabalho preventivo tributário, também conta-se com um profissional da área para que ele veja toda a questão de recuperação de valores tributários juntamente com a análise da carga tributária. Iremos abordar agora a questão da contratação de funcionários e o direito do trabalho. Bom, muitas das vezes a contratação de funcionários vem pelo regime da CLT, mas temos outras modalidades, que são os estagiários, os freelancers, os autônomos, os prestadores de serviço, enfim, temos uma gama de profissionais elencado dentro de uma empresa para contratação de pessoal, de funcionários. Isso é o que hoje em dia
traz a mortalidade de muitas empresas juntamente ao nosso Brasil lá fora. Por quê? Porque a questão trabalhista do Brasil ainda é bastante onerosa. Tanto que se você tiver um auxílio, tirar as suas dúvidas com um profissional capaz, habilitado, um profissional que estudou, que fez pós para prestar o serviço de maneira adequada à sua empresa, normalmente esse profissional irá te alertar de todos os riscos e, portanto, diminuirá as suas demandas judiciais. Quanto à questão trabalhista, nós temos muitos assuntos a serem abordados, principalmente agora com a nova reforma trabalhista. Então, assim, a partir do dia 11 de novembro de 2017, já iniciaremos aí todas as formas e maneiras de contratação, juntamente com a nova reforma trabalhista. Portanto, eu venho alertar vocês a importância de ter um profissional habilitado da área para fazer esse levantamento trabalhista para vocês. O direito do trabalho, ele engloba o trabalho de um profissional da área desde a contratação, ou seja, o contrato de experiência deve ser feito por um profissional habilitado na área, para quem estudou, para quem formou, e não por uma pessoa que não tenha esse conhecimento, esse vasto conhecimento. Normalmente, o direito do trabalho preventivo trabalhista, os advogados, eles têm que ingressar dentro da sua empresa, entender o seu negócio, entender da sua necessidade, para se criar os regulamentos internos da empresa, a forma de contratação, auxiliar o empresário de maneira geral. Para isso, nós teremos um quadro somente falando sobre direito trabalhista, as maneiras de contratação, a nova reforma trabalhista, quais são as vantagens e desvantagens hoje da nova reforma para o empresário brasileiro. Por isso, conto com a presença de todos no nosso próximo programa. Olá, estou aqui com a Raquel Molina. Raquel, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre drones. Vamos lá, Raquel. A empresa, a Futuristic, foi inaugurada quando? Quando ela foi fundada? Bom, a gente começou o projeto em 2014, a gente oficializou em 2015, né? É uma empresa que, apesar de ser nova, para o mercado, ela é uma empresa consolidada já, por conta da novidade no mercado, né? Quando a gente iniciou, quase não tinha empresas de drones aqui no Brasil, então a gente é pioneiro, apesar de ser novo. E Raquel, eu vi aqui em cima também que vocês ministram cursos. Quantos alunos a Futuristic já concluiu o curso? Bom, a Futuristic já capacitou mais de 1.000 pessoas, por ser um mercado recente aqui no país, é um número bem expressivo aí de pessoas que estão se capacitando para operar esse tipo de equipamento. Certo, e vamos lá, eu posso ter um drone e levantar ele em qualquer lugar, eu preciso de uma regulamentação, como funciona? Precisa sim, é importante que todos saibam que precisa e tem regras e elas têm que ser seguidas, tá? Bom, tem 3 órgãos envolvidos hoje na regulamentação de drones no Brasil. Um é a DCEA, a ANAC e a Anatel. A Anatel, na verdade, ela homologa a radiofrequência do drone, né? O que opera o drone, ele é operado por radiofrequência e todo equipamento que emite radiofrequência no país tem que ser homologado pela Anatel. Até aí tudo bem, o cliente não precisa se preocupar, porque uma empresa séria, né, que vende um drone oficial, ela já vende o drone homologado pela Anatel, tá? Isso não é um problema. Aí depois a gente tem a ANAC e o DCEA. A ANAC você faz o registro do equipamento, então você vai registrar como se fosse emplacar o equipamento, tá? E você vai se registrar como piloto de drone. Então você faz os registros e depois no DCEA, que é um órgão que pouca gente conhece, mas é um dos mais importantes nesse caso, é onde você pede autorização de voo. Então, aonde você vai informar aonde você vai voar, que horas você vai voar, como vai ser sua operação. E aí sim, com uma avaliação do DCEA, ele vai te habilitar ou não esse voo. Ele vai permitir que você faça o voo nas condições que você solicitou, né? E tudo gratuitamente, então isso é importante. Tanto a ANAC quanto o DCEA são processos que você faz tudo pela internet. Foi bem simplificado, então a gente tem um processo bem simples e não é difícil de seguir realmente.
E quais são os principais riscos ao pilotar um drone? Porque eu acho que um negócio desse caindo não deve ser bom para ninguém. Não, um drone em média ele vai ter 1 quilo aí de peso, 1 quilo caindo de 50, 60 metros, realmente faz um estrago, né? Tanto pessoas quanto para bens materiais, né? Então você tem realmente que entender muito bem como você usa o drone. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu sei pilotar, ela sabe pilotar o básico, né? Só que existem várias configurações que a aeronave necessita, até procedimentos de segurança, que se elas não forem bem feitas, acaba ocorrendo um acidente aí, né? Nessa questão de acidentes, tem outra coisa também que eu acabei esquecendo de comentar na pergunta anterior, sobre regulamentação, o seguro reta, para quem usa o seguro obrigatório de drones, que é o seguro de responsabilidade civil, para quem usa comercialmente, você precisa ter, tá? Então você precisa da ANAC, DSEA, né, Anatel, e a parte de seguro também, porque você precisa ter uma responsabilidade civil em cima da sua operação. Isso para uso comercial, tá? Então toda vez que você vai trabalhar com drone, fazer uma filmagem, sei lá, tanto para uma inspeção, até como para cinematografia, para uma mobiliária, você precisa realmente ter esse seguro para você garantir a responsabilidade civil de danos, né? A responsabilidade civil do uso do equipamento. E aqui na Futurist vocês revendem quais tipos de marca? Nós vendemos equipamentos da DJI, tá? A DJI é uma fabricante chinesa de drones. Ela detém a maior market share do mundo, né? O drone mais utilizado do mundo. Esses drones que estão aqui na mesa são todos dessa marca, né? Então, é uma marca muito consolidada, que traz muita confiabilidade no uso. Esses são os drones que a gente vende atualmente, né? A gente é aberto aí para conhecer outras marcas. Ótimo. E Raquel, agora em 2018 a Futurist pretende crescer quanto? Bom, tende a crescer no mínimo uns 30%. A gente está em momento de scale-up mesmo, a gente cresceu muito do ano retrasado para o ano passado, bastante mesmo, e a gente quer manter essa margem de crescimento, aí a gente tem margem de mercado para crescer, sem dúvida. Ok. E Raquel, hoje a Futurist presta quais serviços? Só a venda? Como funciona a Futurist? Bom, a gente tem desde a venda do equipamento até a assistência técnica, que é bastante importante, né, para você dar o suporte na pós-venda do cliente. A gente tem a parte de serviços, a gente tem um foco bastante grande na parte de serviços industriais, então a gente costuma fazer inspeções de obras, monitoramento de obras, isso é uma coisa que a gente costuma fazer. Tem os treinamentos, que hoje é o maior pilar da empresa, né? A Futurist se tornou referência no mercado, principalmente por conta dos treinamentos, né? A gente atende gente do país todo, né, que vem fazer treinamento com a gente, tem os treinamentos bem diferenciados, desde um treinamento de montagem de drone até a própria pilotagem em si, né? A parte de serviços é isso aí. E Raquel, como funciona? Eu preciso fazer alguma manutenção, ele vem pronto para usar para sempre, como funciona? Bom, quando a gente fala de drone, a gente pode falar que tem duas classificações, tá? Existem os drones de mercado, os drones industrializados, né? E tem os drones que as pessoas montam, né? Os drones industrializados, eles já vêm nessa linha pronto para usar, ele chama ready to fly. Pronto para usar precisa configurar, né? Precisa entender e tal, mas você não precisa montar o drone, você não precisa montar uma câmera, ele já vem com a câmera. Isso parece simples, mas não é, tá? Na verdade, é bem complexo saber que tipo de câmera, qual drone consegue carregar, que tipo de estabilizador de câmera, qual drone precisa. Então, assim, já é uma facilidade muito grande o drone já vir todo montadinho, apesar de você ter que entender muito bem como configura, tá? Então, essa linha de drones industriais, ela precisa, sim, também de drones industrializados, precisa, sim, de uma manutenção preventiva. É importante, principalmente de acordo com o uso, né? Depende do lugar que você usa, depende da forma como você usa bastante ou não. Então, por horas de voo, aí, a gente consegue fazer uma avaliação da aeronave, ver se ela realmente está ok, se está tudo ok, se precisa fazer algum reparo, desgastes, etc. A Futurist já trabalhou com empresas grandes, cita algumas delas. Bom, a gente já fez serviço para federais, fez Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul. A gente já fez trabalho para a Incomisa, Tóquio Marine, a gente já fez trabalho para Rota das Bandeiras, SOS Mata Atlântica. Então, a gente tem desde a parte industrial até a parte de monitoramento ambiental, que usa muito, né? O drone é bastante usado para esse tipo de serviço. Empresas de engenharia, algumas empresas de engenharia também de menor porte, que também contratam a gente para fazer acompanhamento de obras. A gente já fez um serviço para monitorar as obras do Rodoanel. Você citou, quando você falou dos produtos, você falou que o drone
Raquel, as pessoas agora devem estar se perguntando, mas um curso de drone não é só pegar e voar? Me fala um pouquinho do que a pessoa aprende num curso, desde o mais básico até o mais complexo. Bom, a gente tem vários tipos de curso, né? Desde montagem, assistência técnica, até a pilotagem. Principalmente pensando na pilotagem, o curso ele é muito importante porque ele vai fazer com que você utilize o equipamento de forma plena, né? Só usar ele de forma a extrair o melhor do equipamento e com mais segurança, né? Muitas pessoas acabam usando o equipamento de forma informal e sem querer arrumar um trabalho, alguma coisa vai fazer um trabalho e acaba tendo um acidente por não conhecer plenamente o equipamento. Desde a parte de configuração até segurança de voo mesmo, né? O que fazer numa situação diversa. Isso é bem importante. Quando você está voando numa condição normal, tudo fica fácil. Qualquer situação adversa, quem tem experiência, quem sabe como usar o equipamento, é que vai salvar o equipamento. Essa é a diferença de quem cai e de quem não cai. A maioria dos casos de queda são relacionados ao piloto, a falta de perícia do piloto realmente. Então você tem aí vários pilotos de YouTube aí na assistência técnica para arrumar o drone, né? Então você tem realmente que conhecer muito bem a aeronave. Num curso de pilotagem você vai aprender desde a parte de regulamentação, o que você precisa fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, até a parte de configuração da aeronave, procedimentos de segurança, configuração da câmera, que é importante também. Não adianta nada você fazer um serviço, pilotar bem, e aí você vai ver a imagem dá uma porcaria, porque o cara não soube configurar a câmera muito bem, não sabe utilizar a câmera da melhor forma, né, como ele pode oferecer uma imagem aérea de qualidade. Então, a gente sempre brinca, né, que quando você presta um serviço para um cliente, ele não quer que você seja só o piloto de drone, ele quer que você entregue um material bacana, você entregue um material de qualidade. Então, você não pode só ser o piloto, você tem que ser o profissional, né? E isso é algo que o curso vai ensinar você a fazer, né? Desde a parte de configuração de câmera, aeronave, segurança de voo, até a parte de imagem. Te ensina um pouco como é que funciona o conceito de imagem, como se obtém a melhor imagem. Tem bastante prática, a pessoa voa muito. Não adianta só saber a teoria, tem que aplicar, né? Então, se a pessoa voa bastante, acaba saindo com essa bagagem aí para fazer um trabalho profissional. E para que serve um drone realmente? Porque muita gente acha que voa, filma, tira foto, pronto. Mas quais são as reais funções de um drone? Bom, ele vai desde o hobby, realmente, né? Uma pessoa que quer fazer uma corrida de drone, por exemplo, quer fazer um hobby, não um lazer, até o uso comercial. Dentro do uso comercial, a gente pode classificar também como drones que têm a câmera e os que não têm, né? Tem gente que não entende que um drone não necessariamente precisa carregar uma câmera, porque o uso mais comum do drone é com uma câmera, né? Só que um drone pode carregar alguma coisa, fazer transporte de algum equipamento, ele pode, como exemplo, o drone salva-vidas, que carrega e solta uma boia para uma pessoa que está sofrendo afogamento. Então você tem N utilizações do drone dependendo do payload, que a gente chama, né? Payload é a carga útil do drone. O mais usado é a câmera. Então, pensando num drone com câmera, né, o que a gente pode citar aí, que são os principais? O principal hoje é fotofilmagem convencional, que é ter imagens para divulgação, então marketing, imobiliária, cinema, propaganda, agência de marketing, etc., para fazer comerciais, etc. Dentro da parte de engenharia, você pode falar de um monitoramento de obra, inspeção de obra, então locais de difícil acesso, inspeção de rede de transmissão, inspeção de torres eólicas, tem bastante margem para trabalho na parte de engenharia. Monitoramento ambiental, então controle de queimada, controle de desmatamento, tudo isso você consegue ter uma visão muito ampla do drone, né? Então isso daqui não é um brinquedo, não, ele é uma ferramenta de trabalho? Uma ferramenta de trabalho que tem ajudado muitos profissionais aí. Ok, e agora o pessoal de casa, que com certeza amou, quiser comprar um drone, como que eles fazem para te achar, Futurist? Aí passa todos os seus contatos, por favor. Claro. Bom, a Futurist está no Ipiranga, em São Paulo. Nós estamos na rua Costa Aguiar, 897, aqui pertinho do Museu do Ipiranga. A gente tem a loja virtual também, então qualquer pessoa do Brasil pode comprar com a gente, tá? A gente tem a assistência e a loja aqui também, tá? E nós temos nosso site, www.futuriste.com.br, Futuriste, com E no final. Aí você pode mandar um e-mail para o contato, @futuriste, a gente vai atender você com todo prazer. Obrigado, viu, Raquel? Imagina, obrigada a vocês. Diz uma coisa, Negrini, nós vamos falar um pouquinho do ROI, né? Porque eu imagino que quando você utiliza com expertise e assertividade o recurso que você tem, isso te dá um ganho
Muito bacana, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes disso eu quero saber se dentro da tua consultoria você também aponta para o cliente qual seria o melhor recurso para ele usar, por exemplo, em marketing. Sim, a gente pode sugerir para o cliente. Na verdade, Kátia, eu não gosto de informar, ser muito categórico. Tá bom. Então, por isso que eu uso muito o ROI, né? Essa ferramenta para a gente entender qual o melhor custo-benefício. Porque aí sim, se ele é o mesmo período, o mesmo custo e tem um retorno maior, então eu explico se não tem nenhuma outra justificativa do cliente para indicar. Nesses pontos sou categórico. Né? O que eu quero dizer assim, expertise, vamos supor, você trabalha com 2 empresas do mesmo segmento e fez lá o mesmo trabalho, e aí você percebeu que nesta um recurso em específico deu muito certo e essa não aplica. Perfeito. Você costuma indicar? Sim, costumo indicar. Né? Até mesmo que isso pode influenciar como uma variável para essa empresa. Né? Então, olha, se tem esse recurso, eu acabo fazendo essa parceria também. Né? Então, eu tenho vários parceiros que me indicam e eu também indico. Tá. E agora sobre o ROI especificamente. Né? Quanto tempo você demora para entregar para a empresa? Eu não sei se isso é um documento, né? Mas quanto tempo você demora para entregar para a empresa e falar, olha, esse é o cenário? Perfeito. Bom, como disse, Kátia, trabalho com várias empresas justamente até para ajudar mesmo, então, né, cada caso é um caso. Mas vamos pegar, né, o microempreendedor. Tá? Quando eu faço para uma empresa grande, aí dependendo do trabalho, são semanas ou às vezes meses. Agora, pegar, né, o seu público, né, o micro e médio empreendedor, aí sim a gente consegue fazer, né, uma primeira visita, eu entendo, e aí depois eu fecho de 1 a 2 semanas. Uau, é rápido. Exatamente. Muito legal. Exatamente. E aí, o que acontece? Às vezes é um recurso que precisa, eu tenho quem indicar. Né? Que bom. Então a gente consegue fazer muita parceria. Que bacana. Que, aliás, a parceria é um outro recurso. Porque às vezes você precisa, poxa, às vezes você precisa da caneca. Isso. Então, ao invés de você gastar com a caneca, uma permuta com uma empresa. Né? Desculpa o exemplo, mas né, a gente acaba usando a parceria muito nisso. Uma mídia de publicidade. Né? Sim. Então, e o que as pessoas têm que entender, né, Negrini, que a parceria, eu ouço muita gente falar isso, e a parceria não paga minhas contas. Amigo, paga. Porque quando você deixa de gastar, né, nisso que você vai fazer, esse dinheiro volta para o seu caixa, ele pode ser utilizado para ajudar no pagamento da sua conta. As pessoas têm que entender que às vezes não entra enquanto dinheiro, mas economiza na saída, né, do dinheiro. E algo muito importante, isso é comprovado por pesquisas, tá? A parceria, ela gera indicação. Por quê? Por causa da credibilidade. Isso, exatamente. E quando gera uma indicação, isso é estatística, 50% é a probabilidade de fechar negócio, quando é algo indicado. Então, você que está em casa, indicação é uma ferramenta muito importante. A parceria gera bastante indicação. É isso aí, gente, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram, conta para as meninas lá em casa, para os meninos também, como te encontrar, Negrini. Perfeito, né? Passo o contato, né, para vocês, né, mais rápido. O WhatsApp é 11 96548 1602 e se precisar, né, alguns preferem telefone, 11 95471 5918. Negrini, queria te agradecer a generosidade de você ter trazido toda essa informação para as meninas, foi muito esclarecedor, parabéns pelo teu trabalho, espero te receber aqui mais vezes. Eu que agradeço a atenção, viu, Kátia? Foi um prazer. Tá bom. Pessoal, até a semana que vem. Não fujam de mim. Te espero, hein? Tchau, tchau.